Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa 21ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para estudar matemática com vocês. Espero que estejam todos bem. Graças a Deus, estou bem e por isso estamos aqui mais uma vez para falarmos de matemática. Então, gente, nessa 21ª aula de matemática, não esquecemos que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar com adição e subtração de frações. Encontra-se na página 149 do livro didático de vocês. E que o objetivo dessa aula é formalizar, a partir do conceito de equivalência, um método para adicionar e subtrair frações. Ou seja, gente, nessa aula de hoje, nós iremos abordar as habilidades de adição e subtração envolvendo números fracionários ou decimais. Nós iremos ver quais habilidades nós iremos precisar para somar ou subtrair dois números fracionários. E aí, nós iremos precisar usar o conceito de equivalência entre duas frações para que nós possamos somar ou subtrair. Então, para iniciar nossa aula, nós iremos falar aqui de um problemazinho, de um exemplo do cotidiano, e esse exemplo vai servir para nos dar uma noção, um ponto de partida sobre adição e subtração envolvendo frações. E aí ele consiste em, primeiro ele diz, acompanhe a situação abaixo. A situação é, Juliana fez um bolo de chocolate. Ela usou 4/10 da barra de chocolate para fazer o bolo e 3/10 da barra para fazer o recheio. Qual a fração da barra de chocolate que Juliana usou na receita? Então, gente, aqui tem uma imagem simbólica dessa barra de chocolate. Essa barra de chocolate foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vendo a imagem, nós estamos vendo que a barra de chocolate foi dividida em 10 partes iguais. Vendo as frações, também temos essa noção. O denominador de uma fração indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Ela está dizendo que 4 das 10 partes da barra de chocolate ela usou para fazer o bolo. E que 3 das 10 partes da barra de chocolate ela usou para fazer o recheio. E aí ela quer saber qual é a parte, ou qual foi a parte da barra de chocolate usada entre o recheio e o bolo. Ou seja, a soma das duas partes. Quanto foi gasto dessa barra de chocolate nesse bolo? Então, se nós analisarmos direito, nós estamos percebendo que é só uma adição. Nós vamos somar 4/10 com 3/10. É uma adição muito simples que nós faremos para encontrar a quantidade da barra de chocolate usada aqui no bolo. Então, aí nós vamos fazer a representação dessa adição. Ele diz assim, olha, também podemos representar essa adição de fração da seguinte maneira. A fração 3/10 será somada com a fração 4/10. Gente, preste atenção no seguinte, nós já temos aqui que o resultado é 7/10. Como que nós encontramos esse resultado? Eu peguei o numerador 3 com o numerador 4, somei os dois entre si, deu 7. Veja que os denominadores a gente não soma, conserva, mantém. Ou seja, o 10 eu reescrevi aqui como denominador. Somei os numeradores entre si e reescrevi os denominadores. Então, gente, é importante nós analisarmos aqui o seguinte. Mas por que eu conservei o denominador 10 e somei os numeradores? Essa é a primeira habilidade envolvendo adição e subtração de frações que nós precisamos entender. Então, na adição e subtração de frações, você soma os numeradores e conserva o denominador. Agora, é importante entender, os denominadores eles precisam ser iguais. Porque se eles forem diferentes, você não vai saber qual deles você vai conservar. Por isso que as habilidades ela exigem que eles sejam iguais. Então, gente, aqui nós estamos dizendo que ela usou 7/10 da barra de chocolate
para fazer o bolo. Se ela usou 7/10, sobrou 3/10 dessa barra de chocolate. Mesmo que o problema não quer saber quanto sobrou, mas nós já temos tudo relativo ao bolo e à barra de chocolate. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, ele diz: um motorista saiu da cidade A em direção à cidade B. No primeiro dia, percorreu 1/2 da distância que separa as duas cidades, metade. No segundo dia, percorreu 1/3 dessa mesma distância. Quanto ele já percorreu? Ou seja, nós estamos vendo aqui que o percurso inicialmente foi dividido em duas partes. Dessas duas, ele percorreu uma, metade. No segundo instante, no segundo dia, quando ele já tinha percorrido metade, esse percurso foi dividido em 3 partes. Por que foi dividido em 3 partes? Porque ele percorreu uma outra quantidade, uma outra distância do percurso, mas não conseguiu finalizar. Portanto, passou a ter 3 representações. 1/2 percorrido no primeiro dia, 1/3 percorrido no segundo dia e uma parte que falta percorrer. Mas o que o problema quer saber é quanto ele já percorreu. Ele percorreu 1/2 mais 1/3. É justamente isso que nós vamos representar e calcular. Então, representando, olha, nós podemos representar esse problema assim. 1/2, a fração que representa o percurso percorrido no primeiro dia, somado com 1/3, a fração que representa o percurso somado no segundo dia. Aí ele quer saber quanto ele já percorreu ao todo, somando o primeiro e segundo dia. Vamos calcular juntos? Mas, gente, vamos analisar o seguinte. 1/2 e 1/3 são frações que apresentam denominadores diferentes. Denominador 2 e denominador 3. Nós não podemos somar duas frações que apresentam denominadores diferentes. Antes de fazer essa adição, precisamos reduzir aos mesmos denominadores. Ou seja, escrever as duas frações com os mesmos denominadores. Mas, para fazermos essa escrita, precisamos explorar algumas habilidades. As habilidades são: ou você pode procurar na classe de equivalência dessas frações, frações equivalentes entre si, ou você pode reduzir aos mesmos denominadores através do MMC entre os denominadores. Então, quando nós operamos aqui, nós fizemos o seguinte: nós tiramos o MMC de 2 e de 3. 2 é um número primo, 3 também. Portanto, o MMC entre eles é o produto deles dois. 2 vezes 3 é 6. Por que isso? Porque 2 é divisível apenas por si próprio e 3 também. Então, não há uma divisão. Aí, só resta o produto deles dois. Gente, quando nós encontramos o MMC de 2 e 3, que é 6, nós agora escrevemos as duas frações com o mesmo denominador. 6 e 6. Só que, se nós alteramos os denominadores, é importante que nós alteremos também os numeradores. Por quê? Para que não venhamos a alterar o valor numérico daquela fração. Então, a alteração do numerador ocorre da seguinte forma: eu pego o denominador atual, divido pelo denominador anterior, multiplico pelo numerador. O resultado é o novo numerador. Portanto, eu faço 6, dividido por 2 é 3, multiplicado por 1, o próprio 3. Aí, a fração 1/2 foi substituída pela fração 3/6. 3/6 é uma fração equivalente à fração 1/2. E aí depois eu faço 6, dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1 é 2. Fico com 2/6. A fração 2/6 é uma fração equivalente à fração 1/3. Portanto, agora sim, eu posso somar. Eu posso somar 3/6 mais 2/2. Lembre, nós vimos no exemplo anterior que a soma entre duas frações, quando elas apresentam denominadores iguais, acontece assim: somamos numeradores e conservamos o denominador. 3 mais 2 é 5, conservei o 6. Portanto, nós estamos dizendo
que a soma de 1/2 mais 1/3 é 5/6. Estamos dizendo também que ele já tinha percorrido 5/6 do percurso que divide as duas cidades. Portanto, ele só faltava percorrer 1/6 para chegar à cidade B. Então, gente, esse foi um dos critérios que nós usamos para solucionar esse problema. Primeiro, nós procuramos o MMC entre os denominadores. Depois, nós escrevemos frações equivalentes a que tínhamos inicialmente operando, para que pudéssemos operar. Depois operamos e encontramos o resultado. Mas aí, se você não entendeu, se não ficou claro como nós reduzimos aos mesmos denominadores, nós vamos ver um outro critério, um outro método que nos permite escrever as frações equivalentes e operar. Esse critério chama-se classe de equivalência de uma fração. No 5º ano, você estudou classe de equivalência de uma fração. A classe de equivalência de uma fração ela é infinita. Ou seja, você tem uma determinada fração, vai escrevendo frações equivalentes a ela infinitamente. Mas, lembre, nós já vimos o que são frações equivalentes. São frações que podem ser escritas com numeradores e denominadores diferentes, mas representam a mesma quantidade de um inteiro. Então, gente, nós queremos somar 1/2 com 1/3. Frações que apresentam denominadores diferentes. Não podemos somar diretamente. Precisamos reduzir aos mesmos denominadores. O que nós fizemos aqui? Nós escrevemos a classe de equivalência da fração 1/2 até o numerador 5. Escrevemos também a classe de equivalência da fração 1/3 até o numerador 5. Gente, lembre, para escrever a classe de equivalência de uma fração, você pega aquela fração e vai multiplicando do 1 até onde você quiser, tanto o numerador quanto o denominador. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei 1/2 e multipliquei. O numerador 1 por 1, encontrei ele próprio. O denominador 2 por 1, encontrei ele próprio. Aí eu multipliquei agora por 2. 1 multiplicado por 2, achei 2. 2 multiplicado por 2, achei 4. Eu estou dizendo que a fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. Depois multipliquei por 3. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu estou dizendo que a fração 3/6 é equivalente à fração 1/2. Depois multipliquei por 4. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. Estou dizendo que a fração 4/8 é equivalente à fração 1/2. E por último, multipliquei por 5. Eu quis somente até 5. Então, 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5 é 10. Eu escrevi a classe de equivalência da fração 1/2 até 5/10. Multipliquei numerador e denominador de 1 a 5. Aí, eu escrevi também a classe de equivalência da fração 1/3 até 5. Então, multipliquei 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Gente, escrevemos também a classe de equivalência da fração 1/3 até numerador 5. Ou seja, multiplicamos numerador e denominador por números naturais de 1 até 5. Agora, o que é que nós vamos ver? Nós vamos procurar nessas duas classes de equivalências frações que apresentam os mesmos denominadores. Olha, essa tem denominador 2, aqui não tem nenhuma com denominador 2. Essa tem denominador 4, aqui não tem nenhuma com denominador 4. Essa tem denominador 6, aqui tem essa com denominador 6. Então, nós já encontramos na classe de equivalência da fração 1/2 e na classe de equivalência da fração 1/3 duas frações que são equivalentes entre si. Aí agora nós vamos operar com essas duas frações. Ou seja, na verdade nós já operamos, nós já somamos anteriormente 3/6 com 2/6 e nós encontramos o resultado 5/6. Gente, essa foi uma segunda maneira de reduzir duas ou mais frações ao mesmo denominador. Então, agora é sua vez. Olha o probleminha. Dos tempos do faraó,
Encontrou-se um papiro egípcio de milhares de anos, do tempo dos faraós. Decifrando o papiro, verificou-se que ele continha uma expressão da fração 27 e 24 avos. Como soma de 4 frações diferentes entre si, todas com numerador 1. Quais eram essas frações? Então, agora é sua vez. Vou deixar esse probleminha para você solucionar. Ele está dizendo que, decifrando o papiro, ele encontrou a fração 27 e 24 avos. Mas esse 27 e 24 avos foi uma soma de 4 frações, onde todas as 4 tinham numerador 1. Denominadores? Não sei. Vocês irão descobrir que é justamente isso que ele quer saber. Quais eram essas frações? Se o numerador é 1, então pode ser 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, somando dá 27 e 24 avos. Solucione esse problema. Deixar aqui nos comentários e nós vamos discutir essa solução aqui nos comentários. Então, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Olhe, preste atenção. Nós estamos na 21ª aula. Até então, nós não tínhamos feito nenhuma avaliação. Aí, nessa 21ª aula, nós iremos fazer a primeira avaliação online. Gente, preste atenção. É uma avaliação simples. Tem apenas, no máximo, de 5 a 8 questões. Vocês irão solucionar, como sempre solucionar os desafios. Eu vou enviar o gabarito para a coordenadora de sua escola, para que vocês possam saber quantas questões acertaram. Então, não deixe de solucionar o problema. Diga ao seu coleguinha que não assistiu essa aula, que assista, que responda a avaliação. É importante para nós, né? E aí depois vocês ficarão sabendo quantas questões acertou. Um forte abraço e até o próximo encontro.